Fala pessoal, mais um dia de prosa terapêutica e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre karma. Vocês não têm ideia de quanto tempo eu pensei até sintetizar, conversar com vocês sobre isso de uma forma mais simples possível. E eu vou abrir essa nossa conversa com uma citação que está no livro Sete Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra. Ele cita Swami Vivekananda, uma menção que diz o seguinte: Karma é a eterna afirmação da liberdade humana. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos são fios de uma rede que tecemos ao redor de nós mesmos. Essa citação de Vivekananda está nos levando para um entendimento onde não há espaço para vitimização. Isso porque a lei do karma parte do pressuposto da nossa responsabilidade enquanto criadores e escolhedores eternos que nós somos. Pois é. Nesse sentido, quando a gente para pensar sobre a vida, a gente percebe que a vida é um processo de eterno aprendizado. É uma jornada de evolução e de aprendizado. E claro que temos muitas coisas para aprender e muitas vezes a gente fica muito perdido, mas é um aprendizado, assim como a gente olha para uma criança que às vezes está se debatendo para aprender alguma coisa na escola, e a gente sabe que a única forma de aquela criança seguir, evoluir e aprender é através dela mesma. A lei do karma, ela pode ser entendida como o custo do nosso livre-arbítrio, enquanto vincula os resultados das nossas ações a nós mesmos, ou seja, no sentido de que aquela frase que nos diz que o semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. E é isso que está dito aqui nessa frase, onde o Vivekananda nos coloca quase que de uma certa forma indissociavelmente entrelaçados a esse tecido que nós mesmos criamos. De uma certa forma, não existe nada de muito novo na lei do karma, mas quando a gente olha de forma mais atenta e mais profunda, a gente consegue elaborar aprendizados a partir daquilo que a gente observa na existência. E a lei do karma, ela está o tempo todo nos colocando de frente à nossa linha evolutiva. A lei do karma está nos colocando o tempo todo em contato com esse nosso aprendizado que essa evolução nos pede. E ao mesmo tempo que a lei do karma está o tempo todo nos jogando para uma tomada de consciência sobre o nosso poder de criação e sobre a nossa liberdade de criação e sobre os resultados daquilo que nós temos criado, tá? Então, nesse sentido, algumas pessoas colocam sobre a lei do karma ser similar a um tipo de castigo, punição. Mas veja, o entendimento que o Swami Vivekananda nos coloca é completamente diferente de castigo ou de punição. Ou seja, não é alguém lá de fora que está nos punindo. A lei do karma pressupõe a responsabilidade sobre o que nós criamos, sobre o que nós escolhemos. Por isso que é tão comum a gente ver as citações que comparam a nossa vida a um semear. Então, o que você tem semeado? O que nós temos semeado? O que nós temos plantado nesse fértil jardim da vida? Aquilo que as pessoas chamam de punição ou de castigo, segundo essa visão da lei do karma, nada mais é do que o florescer das sementes que nós o tempo todo temos colocado nesse campo fértil de infinitas possibilidades, que é a existência, que é a vida. Nesse sentido, a gente consegue perceber que qual é a semente que nós temos plantado o tempo todo? Eu tenho plantado amor, eu tenho plantado verdade, eu tenho plantado honestidade. O que eu vou então colher? Se eu estou colhendo problemas financeiros, se eu estou colhendo problemas afetivos, isso pode nos jogar para duas possibilidades. Me colocar enquanto vítima e ficar reclamando, puxa vida, por que a minha vida afetiva é assim, cheia de altos e baixos? Por que eu nunca consigo ter dinheiro? Por que, sei lá, a minha vida na família não é legal? E veja, se me coloco enquanto vítima ou enquanto uma punição vinda de algum lugar externo,
Isso me afasta da minha tomada de consciência de que essas sementes que floresceram e se tornaram essas estruturas de vida, esse cotidiano de vida, eu estou me afastando de um processo de liberdade. O livre-arbítrio, quanto mais consciente ele for, mais liberdade ele pressupõe. Então, à medida que você começa a olhar para a sua vida e perceber que tudo isso que está colocado de forma direta ou indireta foi uma criação nossa, a partir de escolhas que nós fazemos, a partir de cada sim ou não que a gente diz, a partir de cada atitude que a gente faz ou deixa de fazer, aos poucos a gente pode ir se empoderando e olhar para as coisas que são reflexos da lei do karma como uma oportunidade de a gente passar por uma outra fase de aprendizado, passar por uma outra lição, passar por uma outra fase de novas aventuras e novas experiências que deem continuidade mais potencializado a esse nosso crescimento evolutivo que a gente tem feito ao longo de tantas e tantas eras. Uma outra coisa que as pessoas colocam sobre a lei do karma é sobre querer queimar os karmas. Bom, isso nos coloca para o fato de que a nossa vibração, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, falas, posturas, da qual o Swami Vivekananda nos colocava, eles vêm inclusive de outras vidas. Então, quando você se depara nessa sua vida atual com alguma dificuldade, por exemplo, uma dificuldade de amar, uma dificuldade de perdoar as pessoas, uma dificuldade de ser mais amoroso e amorosa com você, uma dificuldade pode ser até mesmo de ganhar dinheiro, a dificuldade pode ser de conseguir levar adiante uma vida em família. O que escolhas passadas, criações em outras vidas, se você acredita nisso, podem trazer como aprendizado pendente para essa existência. A lei do karma não está nos punindo. É apenas o reflexo das nossas próprias criações, nesta vida ou em outras, que se apresentam agora e que ficam ali pendentes e a qual ficamos sujeitos até que efetuemos esse aprendizado. Cada fase da vida tem um aprendizado, cada fase da vida tem as suas tarefas, as suas missões, e nós estamos aqui, em alguns momentos de uma forma muito clara, percebendo a vida, e em outros momentos quase que tateando, enfim, buscando entender qual que é o nosso lugar nessa vida, nessa existência. Então, não existe algo como queimar karmas, existe algo como entender os resultados das nossas ações e executar as atitudes que conferem com o aprendizado que resultou dessas experiências. Então, enquanto eu tenho colhido, por exemplo, uma vida de problemas financeiros, eu agora tenho a oportunidade de criar, de aprender a como me relacionar com a energia do dinheiro, a como me relacionar com as pessoas, a como, de repente, aprender a perdoar, apesar de ter tido experiências negativas lá no passado. Então, este queimar do karma, na verdade, trata-se de um aprendizado que predispõe e permite novas atitudes, novas ações que me joguem para um outro nível de aprendizado nessa vida. E das coisas que eu tinha anotado aqui, agora fica apenas e resta apenas ressaltar os efeitos das nossas ações e das nossas escolhas na vida real. Então, se você errou, se a gente errou, se a gente causou um prejuízo, o que nos resta senão aprender a como trabalhar e desenvolver melhor essa atitude e resolver aquilo que foi feito. Se houve um problema com uma pessoa, se eu fui cruel, se eu errei, se eu causei prejuízo a alguém, um prejuízo financeiro, um prejuízo emocional, o aprendizado está concomitante com a ação de fazer um tipo de reparação, de resolver, de preencher aquele erro com uma solução, de trazer resolução para os problemas nos quais eu me envolvi. E assim é, a lei do karma não tem nada de novo, a lei do karma apenas nos chama para a responsabilidade daquilo que nós fizemos. E é por isso que as pessoas que têm, por exemplo, pessoas que agem de forma criminosa acabam sendo presas e lá vão ter oportunidade de aprender e pela lei dos homens vão, de uma forma ou de outra, executar a sua reparação e vão ali ficar enquanto pagando uma espécie de um karma ainda nessa vida, assim como as pessoas que fazem
fazem empréstimos estão, né, automaticamente presas a pagar este empréstimo e tem lá os seus juros, assim como quando alguém propaga amor, quando alguém propaga boas coisas e virtudes, começa também a colher os resultados de tudo isso que foi plantado. Finalizando, a lei do karma está nos colocando diretamente atados aos frutos das nossas ações. Isso você pode entender como sendo uma coisa boa ou você pode entender enquanto sendo uma coisa ruim. A lei do karma é apenas reflexo do que a gente faz, é apenas atando a gente às nossas escolhas e atitudes, para que nós possamos nos tornar cada vez mais conscientes de tudo o que nós fazemos e para que isso possa nos conduzir para o nosso processo de evolução sempre, sempre, sempre. Tá bom? Espero que essa explicação sobre a lei do karma tenha ficado clara. Espero que a gente possa dar seguimento a isso com outras perguntas que vocês tenham. Comenta, curta, compartilha se você gostou. E nós ficamos por aqui. Um beijo no coração. Até a próxima. Tchau.